Eu sou o Marcos Ramon e você está ouvindo Ficções. E o tema de hoje é a consciência infeliz. Num livro chamado Fenomenologia do Espírito, Hegel escreveu sobre as etapas do progresso da consciência. E é importante entender que ele considerava isso dentro de um contexto da estrutura dialética, que envolve uma tese, uma antítese e uma síntese. Isso num processo contínuo em que a síntese vira uma nova tese, que vai ter uma antítese e assim consequentemente. A ideia é que esse espírito procura o conhecimento da totalidade, e o ser humano é uma representação disso. A nossa capacidade racional é uma representação do espírito procurando esse conhecimento da verdade, esse conhecimento do todo. A primeira etapa do progresso da consciência é a consciência sensível, que é a nossa capacidade de apreender os objetos do mundo concreto, mas por meio dos conceitos e não por meio deles mesmos. Para o Hegel, a verdade das coisas, ela está no conceito e não naquilo que a gente percebe do mundo. E aí a gente vai para a segunda etapa, que é o entendimento, que é a nossa compreensão da essência dos fenômenos, daquilo que é o suprassensível. Se a gente fosse pensar no contexto da filosofia platônica, do mundo inteligível, mas claro que no caso do Hegel não é esse o termo que ele utiliza. Diz o Hegel que, ao buscar essa essência das coisas, a gente encontra apenas a nós mesmos. E aqui existe um distanciamento da teoria platônica do mundo inteligível, porque para o Platão, no mundo inteligível a gente encontra muito mais do que nós mesmos. A gente encontra a verdade, que está separada da gente. E no caso do Hegel ocorre um processo diferente, porque a consciência de si se dá quando nós encontramos em nós mesmos o ser que nós procurávamos fora. A verdade não está fora, a verdade está em você mesmo. E é justamente nesse momento que a gente chega na expressão que dá nome para o episódio de hoje, que é a consciência infeliz. A consciência de si traz infelicidade, traz essa consciência infeliz, mas traz também o começo da filosofia. Porque é no sentimento de separação de cada um consigo mesmo que existe esse processo de um pensamento filosófico. É na busca pelo conhecimento que o processo filosófico ele se dá. Mas é preciso passar por essa infelicidade para se alcançar alguma felicidade. E a felicidade está justamente nesse processo de aquisição do conhecimento verdadeiro. Um conhecimento que é, na verdade, um reconhecimento de que cada um de nós faz parte do todo, que é a própria verdade da existência. Obrigado por ouvir mais esse episódio. Se você acessar o meu site, que é o marcosramon.net/ficções, você vai perceber que aconteceram algumas mudanças na forma como eu organizo ali meu podcast. Eu estou mudando o podcast servidor, então se der algum problema com esse episódio específico, se ele não chegar no seu feed, se ele chegar duplicado, aí eu sugiro que você desassine no aplicativo que você utiliza e assine mais uma vez para ver se normaliza tudo. Não é para acontecer nada de errado, mas se der algum problema, essa seria a sugestão que eu tenho para você poder ouvir todos os episódios. De qualquer forma, como eu falei, eu estou fazendo algumas alterações e assim que eu tiver tudo melhor organizado, eu faço um episódio específico para falar um pouco sobre isso. Se você gosta aqui do podcast, eu peço para você compartilhar os episódios com outras pessoas, porque assim mais gente fica sabendo do podcast. E é isso, agradeço aqui a sua audiência e até a próxima.